Bem-vindos e bem-vindas ao canal GPOST. Eu sou a professora Marcília Nogueira e nós vamos fazer a segunda parte da leitura conjunta. Esperamos que vocês estejam apreciando a história de Pelágo Enilovna, essa mãe que, num primeiro momento, é tão amarga, tão sofrida, e que nem ela mesma percebia que, no fundo, era tão sensível, tão amorosa e tão companheira. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar alguns aspectos que são bastante relevantes para que a nossa leitura seja muito proveitosa e seja bem significativa, como é o nosso objetivo aqui da nossa leitura conjunta. Então, nesse primeiro momento, vamos observar um pouco sobre a vida do autor, a vida do Máximo Gorki. A vida que ele levou durante toda a sua trajetória é muito importante para que a gente compreenda essa história dessa mãe e de todos os personagens que compõem o nosso livro. Vamos então observar que o Máximo Gorki é um escritor russo que nasceu no período de 1863 e morreu em 1936. A vida dele foi uma vida muito difícil, muito amarga. Logo aos 7 anos, ele ficou órfão e passou por muitas dificuldades para sobreviver. Ele transitava pelas cidades, pelos campos, teve muitos empregos, desempenhou muitas profissões, muitos trabalhos. Por ter essa vida muito difícil, ele chegou a tentar suicídio. E então, nessa tentativa de suicídio, ele comprometeu o pulmão e teve que viver para sempre com muitas doenças, inclusive com tuberculose. Nessas viagens, porque ele fez por toda a Rússia, por muitas cidades diferentes, ele foi conhecendo, se apropriando das várias culturas do povo russo. E então, conhecendo a cultura, ele conheceu muitas pessoas e passou então a escrever sobre essas pessoas. Ele passou a colocar nos seus personagens. É tanto que quando ele ganhou o primeiro título de membro da Academia de Ciências, que é um departamento de literatura, não pôde assumir, não pôde receber esse título por ordem do czar, exatamente porque os personagens da história pareciam personagens reais, e ele teve esse título cassado, né? Não pôde assumir porque esses personagens pareciam uma mensagem política, né? Ele passou a ser um suspeito político, certo? Logo nos primeiros contos que ele escreveu, ele também já foi perseguido por conta desses personagens, por suspeita de atividades políticas, de oposição à monarquia czarista. Na prisão, por conta dele ser preso exatamente por essa suspeita, ele se aproximou bastante de revolucionários e militantes, conheceu também a teoria marxista. Com o tempo, ele constituiu família, ele se aproximou bastante de escritores famosos como Chekhov, como Tolstói, e então ele desenvolveu ao longo dessa sua vida, e da sua escrita, ele desenvolveu um senso bastante crítico, Ele tinha um estilo muito sincero e exatamente por ter esse estilo, ele foi reconhecido pelos leitores. Toda a sua literatura ele passou a colocar a serviço da Revolução Socialista. Por ter uma fidelidade à luta do povo russo, ele se tornou mais ainda popular e muito querido. E então, ao longo de sua vida, ele desenvolveu várias atividades literárias, organizou publicações de obras internacionais, e ele morreu aos 68 anos, possivelmente envenenado. Há uma suposição de que ele foi envenenado pela polícia stalinista. Máximo Gorki coloca então nos seus personagens toda essa personalidade de pessoas pobres que têm uma vida muito difícil, e a partir do que ele viveu na sua vida, pessoalmente, na sua trajetória,
ele compõe seus personagens. Nós podemos ver o exemplo dos personagens Pelágue, a mãe, e do seu esposo Micail. São personagens em que ele descreve, tanto fisicamente como psicologicamente, com muita propriedade do seu jeito, de sua personalidade, por conta desse conhecimento que ele traz de suas experiências. Vamos ver aqui nos capítulos que a gente leu, onde a gente pode encontrar esses exemplos da descrição dos personagens Pelágue e Micail. Vamos ver primeiramente a descrição de Micail. Na página 16, logo aqui no 5º parágrafo, nós temos a seguinte descrição do esposo da mãe, da Pelágue. Falava pouco. A sua expressão favorita era canalha. Qualificava assim os chefes da fábrica e da polícia. Empregava o mesmo qualificativo quando se dirigia à mulher. Ó canalha, não vê que as minhas calças estão rasgadas? Quando seu filho Pavel fez 14 anos, Vlasov sentiu ainda uma vez o desejo de levantá-lo ao ar pelos cabelos. Mas Pavel, pegando um martelo, disse simplesmente: não me toque. O quê? Perguntou o pai, encaminhando-se para ele, que era magro e esguio, parecendo uma sombra, cobrindo uma bétula. Basta, exclamou Pavel, não deixe-o continuar. E agitou o martelo, abrindo desmedidamente os grandes olhos negros. O pai olhou para ele, pôs as mãos peludas atrás das costas e disse em ar de troça: está bem. Depois acrescentou com um profundo sorriso: ah, canalha. Logo declarou a mulher: nunca mais me peça dinheiro para sustentar você e o Pavel. Vai gastar tudo na bebida? Ousou ela perguntar. Vlasov deu um murro na mesa, exclamando: Quem tem você com isso, canalha? Vou arranjar um amante. Do mesmo jeito que ele desenvolve a grosseria do pai, com toda a maestria, ele também vai desenvolver a neutralidade moral e o total apagamento da personagem, a mãe. Como a gente pode ver, aqui na página 19, no 5º parágrafo, a gente vai ter essa descrição da mãe, né, de Pelágue. Era alta e levemente corcovada. O seu corpo pesado, abatido por incessante trabalho e maus tratos, movia-se sem ruído, obliquamente, como se ela receasse esbarrar em alguma coisa. O largo rosto oval, sulcado de rugas e ligeiramente empapuçado, tinha a dar-lhe brilho uns olhos negros, de uma expressão triste e inquieta, como o de quase todas as mulheres do bairro. Na testa, uma cicatriz profunda fazia-lhe subir um pouco a sobrancelha direita. A orelha direita também parecia estar mais acima do que a outra, dando ao rosto um ar receoso. Tinha no cabelo espesso e negro madeixas grisalhas semelhantes a nódoas resultantes de violentas pancadas. Toda ela transpirava suavidade e uma resignação dolorosa. Então aqui a gente percebe como ele consegue descrever muito bem essa neutralidade moral e esse apagamento dessa personagem. E assim, o escritor vai construindo esses personagens, todos os demais, a partir do conhecimento adquirido na sua experiência pessoal. Vamos observar também agora um outro aspecto bastante relevante, que é o foco narrativo. O foco narrativo é a perspectiva através da qual o narrador conta a história. Através dessa perspectiva, ele vai descrevendo as ações dos personagens e vai apresentando todos os fatos. É o olhar do narrador sobre esses fatos, sobre as personagens, o como ele conta e narra a história, que ele vai analisando as relações entre esses fatos, entre as personagens, e vai nos guiando, nós leitores, a fazer essa análise também. É pela perspectiva do foco narrativo que nós
leitores, vamos também construindo a nossa análise da história, dos personagens, do enredo. Na altura em que nós estamos da nossa obra, desse livro, A Mãe, nós podemos observar que os fatos narrados nós vamos acompanhando pela perspectiva de uma determinada personagem, pelo ponto de vista dessa personagem. Vamos ver aqui na página 23, no capítulo 4, um pequeno trecho que vai nos dar uma boa ideia desse foco narrativo que essa personagem vai trazendo para a gente, vai mostrando para a gente. Os outros personagens, vai contando os fatos. Que perspectiva é essa? Então, aqui na página 23, nós vamos ver esse trecho no terceiro parágrafo, iniciando no terceiro parágrafo. Pavel está conversando com sua mãe e ele faz a seguinte pergunta: que alegrias a senhora tem? Perguntou. Que alegrias teve no passado? Ela meneou a cabeça tristemente. Invadia um sentimento novo, desconhecido ainda, doloroso e alegre ao mesmo tempo, que lhe acariciava deliciosamente o coração dolorido. Pela primeira vez, falavam-lhe dela e da sua própria existência. Vagos pensamentos, adormecidos havia muito, despertavam no seu ser. Reanimavam sentimentos extintos com um vago descontentamento. As recordações, as saudades da sua mocidade longínqua. Falou da sua vida, dos seus amigos, de todo o seu passado. Mas, como os outros, só sabia se lamentar. Ninguém explicava o motivo da sua vida tão penosa e árdua. E agora, com o filho sentado a seu lado, tudo quanto os olhos de Pavel diziam ia cativantemente ao coração, enchendo-a de altivez. Era o seu filho quem compreendera a vida da mãe, quem lhe apresentava a verdade sobre os seus sofrimentos e quem a lamentava. Em geral, não há quem lamente as mães. Ela bem o sabia. Não compreendia que Pavel não falasse só dela, mas tudo o que ele dissera da vida feminina era a verdade, nua e crua. Eis porque lhe parecia que no seu peito se agitava um sem número de sensações que a aqueciam como uma desconhecida carícia. Então aqui nós temos a descrição da mãe, ouvindo as explicações do filho, ele explicando essa realidade cruel e esse sofrimento, explicando as razões desse sofrimento, que ela jamais tinha pensado antes, e pelo pensamento dela, pela forma como ela vai tomando consciência, nós também, leitores, vamos nos guiando e vamos fazendo a nossa análise conforme o olhar e os sentimentos desse foco narrativo que nos é ofertado pelo narrador da nossa história. A gente conhece os companheiros de Pavel e os seus amigos pelo olhar de Pelágue. São as impressões dela que vão tornando a personagem, ou o personagem, mais amigável ou menos amigável, mais confiável ou menos confiável. E então, vamos agora à página 28 do capítulo 5, um trecho do capítulo 5, em que a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa estratégia da gente conhecer a história por meio desse foco narrativo que nos é dado, que nos é ofertado pelo narrador. Na página 28 nós temos, capítulo 5, a sua tranquilidade, a sua voz suave, a simplicidade da sua fisionomia encorajaram Pelágue. Aqui a personagem Natasha. Ele a contemplava com um olhar franco, um ar bondoso. No fundo dos seus olhos claros luzia um brilho alegre. E havia um quê de divertido e de simpático naquela criatura angulosa e encurvada, como em um poleiro feito das próprias pernas.
Vestia calças pretas, cujas extremidades estavam metidas quase dentro das botas. Em vez de casaco, usava uma blusa azul. Pelágua tinha vontade de lhe perguntar quem era, de onde vinha, se conhecia o seu filho há muito tempo, quando de chofre ele perguntou: "Ó tiazinha, quem foi que lhe abriu esse talho na testa?" Falava meigamente e sorria com o olhar, mas a pergunta a irritou. Mordeu o lábio e, após curto silêncio, disse com fria delicadeza: "E que tem o tiozinho com isso?" Ele voltou-se de todo. "Ah, não se zangue. Se lhe fiz esta pergunta, foi porque minha mãe adotiva também tinha uma cicatriz na testa, exatamente como a senhora." Então, esse personagem aqui, que é o pequeno russo, a gente vai conhecendo junto com Pelágue. Ela faz descrições em que há uma certa desconfiança, depois ela consegue se aproximar. Então, o olhar de Pelágue é o que a gente vai conhecendo, esse olhar é através dele que a gente vai conhecendo os outros personagens. E é através dele também que a gente vai se apropriando das ações e dos fatos dessa história. Dessa mesma maneira, a gente vai conhecer, por exemplo, a personagem Natasha. Aqui na página 30, no segundo parágrafo, o narrador nos diz: "Tinha a voz pastosa, clara, a boca era pequena e redonda, e toda ela era gorducha e cheia de frescura. Depois de tirar a capa, esfregou energicamente as bochechas coradas com as mãozinhas avermelhadas pelo frio. E passeando pelo quarto com passos rápidos, batia no soalho com os tacões. Não tem galochas, pensou Pelágue. Que frio! E arrastando muitas palavras, estou entorpecida, gelada. Vou já preparar o samovar, disse rapidamente a dona da casa e saiu para a cozinha. Parecia que conhecia aquela jovem havia muito tempo e que a estimava como filha. Estava satisfeita por vê-la. Vindo-lhe a ideia, os olhos pardos e piscadores do pequeno russo. Sorriu satisfeita também. Prestou atenção à conversa. Então, nesse trecho, a gente percebe que ela já gostou da Natasha e então vai nos dar essa primeira impressão de que é uma personagem boazinha, digamos assim, né? Porque ela vai trazer qualidades aí da Natasha. Vamos ver agora um aspecto muito relevante também para que nossa leitura seja profunda e que tenhamos conseguido tirar os sentidos profundos da nossa história. Vamos observar o contexto. Toda obra literária, ela é contextualizada socialmente a partir dos seus elementos intrínsecos. A história, ela vai ser contada a partir de um determinado fato que acontece em um determinado tempo histórico. E esse fato, ele vai acontecer dentro de um contexto social, com todas as suas especificidades, com tradições. E então, como nós sabemos, essa obra que estamos lendo, do Máximo Gorki, ela está contextualizada na Rússia do início do século XX. Nesse período, nós sabemos que estava acontecendo o desenvolvimento industrial, em que os operários, os trabalhadores das fábricas estavam sendo extremamente explorados, trabalhavam em péssimas condições. E então, como nós vemos lá no capítulo 1, como a gente leu, a gente tem a seguinte descrição desses trabalhadores. Tinham terminado os trabalhos forçados por algumas horas. E temos também um outro pequeno trecho que eu gostaria de lembrar aqui, que é: a fábrica absorvera o dia, as máquinas tinham sugado dos músculos dos homens todas as forças de que precisavam. Esses trabalhadores estavam começando a não aguentar mais essa exploração toda
estavam começando a fazer manifestações, a trazer à tona suas reivindicações por melhores condições de trabalho. Então vamos ver aqui na página 34, esse trecho que vai nos mostrar, que vai nos exemplificar esse contexto de luta por melhores condições de trabalho, esse contexto em que nós percebemos que há uma luta revolucionária. Os que afirmam que devemos saber tudo, afirmam uma verdade. Devemos iluminar-nos com a chama da razão, para que as criaturas obscuras nos vejam. Devemos responder a tudo com honestidade e com verdade. É preciso conhecer toda a verdade e toda a mentira. Então aqui há um chamamento aos trabalhadores para saber a verdade, para saber o porquê de tanta opressão, para desvelarem essa mentira de que eles são obrigados a se humilharem, a se deixarem ser oprimidos. Continuando, a personagem Natasha faz a seguinte questão, o seguinte questionamento: o que nós queremos ser? Apenas criaturas que comem e bebem? Não. Queremos ser homens. Aliás, o personagem Pavel é que faz esse chamamento, não a personagem Natasha. Respondeu a própria pergunta, encarando o trio com firmeza. Devemos mostrar aos que nos exploram e nos tapam os olhos que vemos tudo, que não somos idiotas, nem brutos, que não queremos só comer, mas também viver como é próprio dos homens. Devemos mostrar aos inimigos que a vida de degredo que eles nos arranjaram não impede que nos possamos medir com eles pela inteligência e excedê-los pelo espírito. Pelágio ouvia, estremecendo de orgulho por ser seu filho quem assim falava. Havia muita gente farta, mas ninguém que seja honesto, disse o pequeno russo. Construamos uma ponte que atravesse o pântano da nossa vida infecta e nos conduz ao reino futuro da bondade sincera. Eis a nossa tarefa, companheiros. Então, nesses trechos, é visível, é notório que os trabalhadores passam a ter uma clareza e vão adquirindo, em relação à sua tarefa de transformar, vão adquirindo consciência de sua tarefa de transformar a sociedade, de transformar o mundo em que vivem e assim saiam dessa opressão. Chamamos a atenção também para que observemos essa dualidade que existe entre o chamamento à razão, a racionalidade presente nessa história, nessa obra, e a religiosidade que está presente na personagem Pelágio, a mãe. Vamos observar aqui na página 36 que há um certo equilíbrio, uma harmonia que o autor consegue construir. Vamos ler o trecho da página 36, que vai até a página 37, que diz o seguinte: as mãos de Pelágio tremeram. Foi com a voz enfraquecida que perguntou: talvez queira Deus que tal não suceda. Pavel, carinhoso, mas resoluto: não a quero enganar. O que ele disse há de suceder. Ele sorriu e acrescentou: bom, vá deitar. A senhora está fatigada. Boa noite. Sozinha, a mãe aproximou-se da janela e olhou para a rua. O vento passava, varrendo a neve dos telhados das casinhas adormecidas, batendo contra as paredes, murmurando não se sabe o quê, e baixando a terra para fazer correr ao longo das ruas nuvens brancas de flocos secos. Jesus Cristo, tende piedade de nós, suplicou baixinho. As lágrimas acumulavam-se. A expectativa da desgraça, da qual o filho falava com tanta tranquilidade e certeza, agitava-se dentro dela como uma mariposa.
Perante seus olhos, desenrolou-se uma planície coberta de gelo. Sob o vento que levava os flocos de neve, um pequenino perfil de moça caminhava solitário e vacilante. O vento enrolava-se em suas pernas, enchia-lhe as saias, atirava-lhe ao rosto flocos agressivos. O caminho era difícil para aqueles pequeninos pés que se enterravam na neve. Fazia frio e as trevas eram de meter medo. A jovem inclinava-se para a frente como débil haste sacudida pelo sopro rápido do vento do outono. À sua direita, no pântano, uma floresta erguia a sua sombra compacta, onde as bétulas e os frágeis pinheiros tremiam e gemiam tristemente. Muito ao longe, na sua frente, cintilavam as luzes da cidade. Senhor, tende piedade de nós, disse ainda a pobre mãe, tremendo de frio e de medo. Então aqui a Pelágue está fazendo um chamamento a Deus, né? Religiosa, ela é religiosa, acredita nos santos e faz esse chamamento para livrar o seu filho e os seus amigos de todo sofrimento e para livrá-los da prisão, que é exatamente o que o filho está dizendo a ela, está afirmando que é sim o seu destino, caso ele seja descoberto, né, por ser um revolucionário, por estar organizando manifestações, e aí a gente vai ver mais adiante que manifestação é essa, a principal que eles estão organizando. Então, há uma harmonia entre a razão, a racionalidade que é presente aqui na obra, que é um dos seus aspectos, das suas características, e a religiosidade que está sempre presente na personagem Pelágue. Nessa postura do Pavel, de estar ciente de que pode ser preso e estar tranquilo, a gente percebe exatamente essa racionalidade e essa objetividade, que é uma das características dessa obra, e a gente percebe também na coragem da personagem Natasha, que volta sozinha para casa após um encontro para estudos à noite, e volta no frio e entre muitas outras dificuldades para casa. Para a gente conhecer mais um pouco sobre nossa história e as personagens do livro, vamos observar aqui na página 39 um trechinho em que os personagens conversam sobre assuntos comuns, de gente comum, que são os seus personagens. São pessoas comuns, são trabalhadores e trabalhadoras. Vamos observar também num segundo trecho, que é interessante, o trecho em que a expressão socialistas surge entre eles pela primeira vez. Então, aqui na página 39. Às vezes, no lugar de Natasha, vinha da cidade Nicolau Ivanovich, que usava óculos e tinha uma curta barba loura. Originário de uma província distante, ele tinha um sotaque particular e melodioso, e falava sobre assuntos muito comuns, como a vida em família, as crianças, o comércio, a polícia, o preço da carne e do pão. Falava sobre a vida cotidiana e em tudo isso via erros, encontrava equívocos, bobagens, às vezes coisas engraçadas, mas sempre desvantajosas para os homens. Então a gente percebe nesses assuntos comuns que os personagens vão conversando, como a vida desses trabalhadores, como essa vida era discutida entre os companheiros, entre esses revolucionários. E então, nessa mesma página 39, vamos ouvir aqui o trecho, vamos ler o trecho em que a expressão socialistas surge pela primeira vez entre eles. Foi ela quem disse um dia primeiro que os outros: nós socialistas
Quando Pelágue ouviu essa palavra, olhou para a moça com mudo terror. Sabia que os socialistas tinham assassinado um czar. Fora durante a sua mocidade. Dissera-se então que os proprietários rurais, indignados contra o imperador por ter libertado os servos, haviam jurado não cortar os cabelos enquanto ele não fosse morto. Por isso, não podia compreender a razão por que seu filho e seus companheiros se tinham feito socialistas. Quando todos se retiraram, perguntou a Pavel: Pavilouxa, é verdade que você é socialista? É, respondeu firme e franco como sempre. Pelágue deu um profundo suspiro e disse, baixando os olhos: Isto lhe parece bem, meu filho? Eles são contra o czar, já mataram um. E então a mãe ficou preocupada pelo peso dessa palavra, pelo significado dela. Então a gente percebe aqui que Gorky era um escritor socialista muito engajado pela causa dos oprimidos, dos pobres. Ele era muito engajado com a revolução. Nesses capítulos aqui são apresentados conflitos existenciais que são vividos pelos revolucionários. Que essa vida de militância, ela traz alguns conflitos naturalmente, como por exemplo, quanto à escolha entre levar uma vida dedicada a uma família, se dedicar a um amor e à militância. São conflitos que sempre permeiam o dia a dia dos revolucionários e dos militantes. Também a gente vai perceber, nesses capítulos 8 e 9, a gente vai perceber que há momentos de medo e há momentos de angústia, exatamente pelo risco deles perderem a liberdade, pelo risco de serem presos. Então, nesses capítulos 8 e 9, nós vamos perceber e vamos ver cenas em que eles passam por esse risco e demonstram esse grande conflito que eles sentem para fazer uma escolha, né? A família, né? Aqui no capítulo, na história, a mãe de Pavel, Pelágue, ela sente um pouco mais esse conflito do filho, embora o filho não transpareça tanto e afirme que decide-se pela militância e não a dedicar-se a uma família, a construir uma família. Por fim, a gente gostaria de chamar a atenção nesse capítulo 10 para o momento em que alguns militantes são presos porque eles são descobertos. A casa de Pelágue é revistada, os policiais fazem uma busca e uma apreensão de alguns livros e também levam presos alguns revolucionários. E nesse momento, a mãe, Pelágue, ela sente a cada momento de violência e de muita rispidez, muita grosseria dos policiais, ela sente uma tensão muito forte. Aqui no capítulo 10, a gente pode ver o seguinte trecho. Ela se aproximou, encarou e perguntou em voz baixa: Eles o humilharam? Sim, custou-me muito. Preferia ir com eles. Pareceu a Pelágue que ele tinha os olhos lacrimosos e, para o consolar daquele desgosto que ela vagamente adivinhava, disse suspirando: Tenha paciência. Dia virá em que também você será preso. Bem sei, respondeu. Decorridos instantes, ela acrescentou com tristeza: Como você é cruel, meu filho. Se ao menos me tranquilizasse, mas não. Se eu digo coisas terríveis, o que você me responde é pior ainda. Ele a olhou de relance, aproximou-se e disse, baixando a voz: Não sei o que lhe responder, mamãe. Não posso mentir. Tem que se acostumar. Pelágue calou-se, depois estremecendo. Será verdade? Dizem que eles torturam os presos, que eles retalham o corpo em tiras e lhes quebram os ossos. Quando penso nisto, tenho medo. Pavel, meu querido filho, torturaram a alma e não o corpo. É ainda mais doloroso do que a tortura. Tocaram-nos na alma com as mãos enforcalhadas. Então, aqui nesse trecho, eles estão conversando sobre esse momento que tinha acabado de passar,
de busca e de apreensão e que levaram os revolucionários presos. E a mãe demonstrando essa preocupação, né? Além dela ficar tensa durante todo o momento da prisão, ela fica preocupada com o filho porque pode ser torturado. Então, para encerrar o nosso vídeo, fica a dica para a gente ficar de olho no foco narrativo, nessa personagem que vai nos mostrando as ações, para que a gente consiga aprender todos os sentidos da obra em que estamos lendo conjuntamente.